E talvez por conta da Endeavor eu ter sido exposta a tantos empreendedores de ponta globalmente, é uma coisa que você meio que percebe quando você está na frente de alguém que é extraordinário, assim. Então, enfim, você acaba criando um faro e um conhecimento. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Bem-vindo a mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Hoje estamos aqui com a Yapin, um prazer estar com você, Yapin, também, juntos. como sempre. E temos uma grande honra de entrevistar hoje uma empreendedora serial, Exato. uma poliglota, uma IPOer que é inspiradora e inspira diversos empreendedores pelo mundo. Yapin. Bom, é um prazer aqui, né, para mim, para apresentar a Verônica Serra. A Verônica, primeiro, é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, tanto pela sua capacidade de empreender, a capacidade analítica, sua generosidade. Então, realmente, é um grande prazer tê-la aqui com a gente. Ela é fundadora da Inova Capital e provavelmente eu diria que uma das pioneiras no mundo de tecnologia aqui na América Latina. Eu acho que vamos conhecer bastante dessa trajetória dela hoje nesse podcast. E fora o trabalho, vamos dizer, de empreendedora, investidora no mercado tech, ela também atua fortemente na parte de not-for-profit, né, como conselheira global da Endeavor, e também como parte do Latin American Advisory Board da Harvard Business School, né? Ela é formada em Direito pela USP, também em Artes pela Escola Pan-Americana de Artes e também tem um MBA da Harvard Business School. Então, realmente é um grande prazer tê-la aqui conosco, Verônica. Obrigada. O prazer é meu, minha madrinha Yapin, que foi quem me trouxe para o IPO. E a gente normalmente começa a nossa conversa aqui no IPOcast falando um pouco, né, das origens, da família, de onde vem a Verônica, né? A gente sabe que você fala um monte de línguas, né? E acho que talvez toda essa trajetória aí da sua infância e tudo mais formou, de uma certa forma, essa grande curiosidade que você tem, né? Pelas coisas que são novas e inovadoras e tudo mais. Então, por favor. Bom, eu nasci no Chile. Meu pai é brasileiro, estava exilado no Chile quando conheceu minha mãe. Minha mãe era a primeira bailarina do Chile, então veio do mundo artístico. E meu pai interrompeu o curso de engenharia no Brasil, na Poli, e engatou para fazer economia. Eles se encontraram no final dos anos 60, eu nasci em 69, e então eu morei no Chile até os 4 anos. O meu irmão nasceu em 73, alguns meses antes do golpe, que foi o momento em que a gente saiu do Chile. Era uma época hiper conturbada. A minha mãe tem o sobrenome Allende, e que era o presidente na época, né, que foi deposto pelo Pinochet, assassinado, enfim. E o meu pai, que trabalhava na CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, estava assessorando o governo. Então, assim, a minha mãe, quer dizer, meus pais começaram a receber ameaças em casa, que iam me sequestrar, etc. E a gente acabou se refugiando na Embaixada da Itália. Ficamos lá alguns meses. Meu pai tem origem italiana, então a gente tinha um passaporte italiano, graças a Deus. E aí, depois de ficar alguns meses na embaixada, a gente conseguiu sair de lá. Vários percalços no caminho, mas aí fomos... eu acho que eu nunca contei isso. Primeiro,
eu fiquei um tempo na Argentina com a minha mãe, porque o meu pai não conseguiu sair, prenderam ele e tal. Meu irmão era bebezinho, então a minha mãe me colocou em 2 escolas, uma de manhã e outra à tarde, porque ela não tinha como cuidar de mim e do meu irmão ao mesmo tempo. E eu lembro bem disso porque as 2 escolas precisavam de uniforme, então eu trocava, eu punha 2 uniformes por dia, né? E passava o dia inteiro na escola. Quantos anos você tinha nessa época? 4. E aí, de lá, quando meu pai saiu, a gente foi para a Europa, primeiro Itália, depois França. Aí, isso em meses, né? Depois fomos parar nos Estados Unidos, em Washington. A gente morou na casa de um amigo do meu pai, meio de favor, até descobrir para onde a gente realmente ia. E no final, acabamos nos mudando para Ítaca, no norte de Nova York, porque meu pai começou a fazer o PhD de Economia em Cornell. Melhores lembranças daquela época, era um lugar muito frio, mas assim, minhas lembranças são de eu pegar uma bandeja e sair no jardim para escorregar, fazendo um escorregador. Enfim, super boas lembranças. De lá, a gente ficou acho que 2 anos e meio por aí. Depois fomos para Princeton. Meu pai foi para o Institute for Advanced Studies, que é um instituto, um think tank muito conhecido. Então, o Einstein passou por lá, John Nash, etc. E aí, de lá, em 1978, a gente veio para o Brasil. Às vezes eu falo, voltou para o Brasil, mas eu nunca tinha vindo, né? Eu não era brasileira. Quer dizer, não tinha nascido aqui. E aí eu entrei na escola e, enfim, e comecei a me adaptar. Então, se você considerar entre Chile, Argentina, Estados Unidos, Ítaca, Princeton e depois Brasil, eu estudei primeiro numa escola que chamava Vera Cruz, depois eu fui para o Santa Cruz, porque o Vera não tinha colegial. Então, eu mudei muito de escola, muito de país. E eu acho que uma das minhas grandes características é conseguir me adaptar a novas situações e novos lugares. E acho que aprendi a me comunicar bem. E eu acho que, em parte, é por causa disso, né? Porque haja mudança, né? E eu lembro que, inclusive, hoje em dia, né, que bullying é uma coisa conhecida, falada. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, a turma da minha classe me tirava muito sarro, porque eu tinha sotaque de espanhol para falar português. E o único lugar que eu me sentia bem era na aula de inglês, porque eu falava melhor que todo mundo, porque eu tinha sido alfabetizada em inglês. Mas, assim, tiravam tanto sarro que eu cheguei em julho, agosto, que a professora, a orientadora falou, você ainda precisa de um reforço em português e tal, você quer fazer a recuperação ou você prefere repetir de ano? E aí eu falei, não, eu prefiro repetir de ano, porque eu não queria ficar naquela classe das pessoas que tiravam sarro de mim, né, do meu sotaque e tal. E então esse assim foi o começo. Depois, na minha adolescência, eu comecei a estudar fora. Então, quando alguém fala, você fala 6 idiomas, na verdade eu falo 5 fluente. Alemão eu comecei a estudar, acho que foi o que eu mais estudei, mas é o que eu menos uso, então esqueci quase tudo. Mas eu ganhei 3 de graça, porque eu nasci no Chile, fui alfabetizada em inglês nos Estados Unidos, depois eu mudei para o Brasil. E depois eu só estudei francês, italiano e alemão. Então, na verdade, que eu me esforcei mesmo, acho que foram só esses 3, né? E os outros já vieram pela história ali. Mas aí, na minha adolescência, eu queria viajar e meu pai falava, não tenho dinheiro, mas se você achar algo útil para fazer, eu pago, né? E então, eu descobri que tinha uma escola que chamava Eurocentro, na Europa, que dava cursos e você morava em casa de família. Então, não era muito caro. Então, eu acabei viajando 4 vezes para a Itália para fazer curso de italiano, 2 para a França, 2 para a Suíça. Enfim, todas as minhas férias eu ia estudar e fazer algo útil. E aí isso criou um senso muito forte de independência, de
administrar o budget, porque não é que tinha dinheiro sobrando, né? Eu até falo para os meus filhos, se eu comprava alguma coisa era na feira, porque tinha aquelas feirinhas de rua que tinha, sei lá, gorro, luva, etc. Tipo, eu nunca fiz compra em loja quando eu era adolescente, porque não tinha grana. E aí isso, acho que me fez uma pessoa, me ajudou a formatar alguém que, por um lado, dá muito valor para a educação, porque é através do conhecimento que você consegue abrir as oportunidades da vida, inclusive olhando assim um pouco para a carreira do meu pai, que teve que mudar de país e deixar tudo para trás, foi realmente a educação e o conhecimento e até a profundidade de conhecimento de seja lá o que você esteja envolvido, de fazer com profundidade, fazer bem feito, com qualidade. Acho que isso veio muito da minha família. E, por outro lado, uma questão de muita independência, muito que se você quiser que aconteça, é você que tem que ir lá e fazer acontecer, que ninguém vai fazer por você. Então, quando eu entrei em Harvard, por exemplo, meu pai falou assim, parabéns, e como é que você vai pagar? Aí eu falei, eu vou arrumar bolsa. E saí correndo para buscar bolsa, assim, eu nem tinha pensado muito no assunto, eu achava que eu ia entrar porque eu me esforcei muito, mas ao mesmo tempo eu não tinha pensado, assim, objetivamente, como é que o tuition, como é que vai fazer. E aí eu acabei conseguindo essa bolsa da OEA, que pagou todo o tuition. Na época eu trabalhava no BBA e tive um bônus muito bom, eles foram super legais comigo, uma grande escola para mim. Ainda era o BBA Kreditanstalt, antes do BBA ser comprado pelo Itaú. Mas melhores lembranças dessa época. E aí, então, eu tive esse bônus e eu fui atrás da bolsa da Fundação Estudar, que foi mais ou menos a época que eu conheci o Jorge Paulo. Eu tinha conhecido ele, acho que uns 2 anos antes, num jantar, mas nem sabia o que era a garantia, não tinha noção, assim, do mundo financeiro. Mas aí, na hora que eu entrei, eu falei, bom, quem que dá bolsa? Liguei para ele, marquei de ir lá conversar, e aí passei por um processo de entrevistas. E só voltando um pouquinho, quer dizer, antes de você fazer Harvard... Isso é 1995, né? Então faz... Mas faz muito tempo. Você, na verdade, até voltando só um pouquinho, assim, você estudou Direito e fez artes também, né? Sim. Então, disso para ir para um banco, né? E depois ir para Harvard, tá? Quer dizer, como é que foi esse processo de encontrar o seu caminho, né? Em termos do trabalho e tudo mais. Foi bem difícil, no sentido de que eu não tinha nenhuma clareza do que eu queria fazer. Quando eu prestei vestibular, para você ter uma ideia, eu prestei 5 áreas diferentes. Eu prestei GV, prestei Direito, prestei Economia, prestei PUC, Psicologia. Eu realmente não sabia. Eu falei, quer saber, vou prestar todas, e aí quando eu passar eu decido, eu vou ter optionality, né? E aí eu estava numa viagem pelo Nordeste com as minhas amigas, viagem de formatura de colegial, e minha mãe ligou e falou, você passou na USP, né, em Direito. E aí eu falei, então me inscreve. E a viagem demorava, era uma época que não existia celular, né? E a viagem era de um mês e meio. De ônibus, né? Orelhão em ficha, né? Orelhão em ficha. Né? E quando eu cheguei em São Paulo, que já era começo de fevereiro, eu tinha entrado lá e eu falei, vou experimentar, né? Vamos fazer. Então eu acabei fazendo Direito, mas para ser sincera, logo que eu entrei, eu vi que não tinha nada a ver comigo, que era muito formal, as pessoas... era muito formal, assim, e não era o que eu esperava. Aquilo que você... Inclusive, depois eu fiz estágio, né? Que era obrigatório fazer pelo menos um tempo de estágio. E eu falava assim, mas o que está escrito não é o que se aplica. Tinha muita diferença entre a teoria e a prática. E eu achava aquilo muito burocrático, muito formal, etc. E por que esse choque? Porque eu vinha... assim, a minha experiência anterior... era de vários estágios, então eu experimentei muito. E eu acho que essa é uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes, não é valores, mas uma das grandes vantagens que eu tive foi que eu comecei a trabalhar cedo fazendo estágios. Então eu experimentei muita coisa e aí depois
toda essa experiência começou a se juntar e fazer sentido mais tarde. Então, eu sempre gostei muito de escrever e de ler. Então, eu fiz estágio na Folha de São Paulo, trabalhei na Exame, na Veja, trabalhei numa produtora de filmes, escrevendo roteiro. Enfim, fiz muito estágio meio na área de comunicação. Durante o colégio, isso? Durante... Ou nas férias escolares? Férias escolares e depois faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu acabei... eu trabalhava na área de comunicação e eu fazia faculdade, fazia direito, né? Eu lembro que até na época da Exame, da Veja, quando eu estava na Veja, eu trabalhava na área de artes e espetáculos, né? E eu tinha que fechar a editoria na quinta-feira. Eu era mais nova, então era que saía mais tarde, né? Revisar se o que estava escrito era correto. Ia no DDoC, que é um departamento... Imagina, não tinha internet. Então, eu tinha que checar numa biblioteca se uma data estava correta. Imagina que você escreve assim, Pelé, 60 anos. Você precisa saber se é naquele ano, antes ou depois do aniversário dele. Porque senão 1,2 milhões de pessoas iam ler uma revista impressa com um dado errado. E é interessante porque, por conta disso, eu sou muito detalhista com informação, com como você escreve. Tipo, eu vejo um erro assim de longe, tá? Mas eu saía de lá uma vez por semana, por volta das 5, 6 da manhã, ia direto para a faculdade. Eu morava em Alto de Pinheiros, então eu chamava aquilo de Triângulo das Bermudas, né? Mas como é que aconteceu isso? Então, eu queria trabalhar com comunicação ou estudar comunicação, e o meu pai, na época, falou assim, não, você tem que fazer uma ciência. E a ciência, visão da época, né? Exato. E uma ciência é direito, economia, medicina... engenharia, talvez. Ou engenharia, exatamente, esses 4. Depois que você fizer um desses, você faz marketing, administração... primeiro você tem que ter uma boa formação. Então, como eu era perdida, eu não sabia exatamente o que eu queria, eu falei, tá bom, vou fazer. Mas fui trabalhar na área que eu mais gostava. Eu sempre tive esse lado muito criativo. E nas minhas idas para a Europa para estudar, eu era uma rata de museu. Então, imagina na Itália 4 vezes estudando, você está num museu ao ar livre, né? Então, eu acabei me interessando muito por arte, depois quis começar a pintar. Quando eu vi que eu não pintava bem, eu passei a só, vamos dizer, admirar, escrever, apreciar. Mas esse meu lado artístico sempre existiu e foi até pela fotografia, que você falou que eu fotografo bem. Eu fiz um curso de fotografia, então eu tenho esse lado muito aguçado que eu gosto muito e me interesso muito. Mas voltando para a pergunta do Ventura, o que aconteceu? Por conta dessas experiências, eu acabei desenvolvendo muito bem esse lado de comunicação. Então, um exemplo muito interessante é que, quando eu fui trabalhar no BBA, eu era trainee, enfim, era bem no começo ainda, teve o Plano Real e saiu uma matéria na Veja dizendo que o BBA tinha insider information por conta do Plano Real, porque o Fernão Bracher tinha passado o carnaval com o Pércio Arida em algum lugar. E aí, na época, o Fernão, que era um querido, quando ligavam para ele no banco, e ele falava, não, passei, sim, mas inclusive a gente é vizinho em Camburi, ou seja, dando mais informação e aquela coisa escandalosa. E eu, que tinha acabado de sair da Veja, na época liguei pro editor-chefe e falei, olha, o banco perdeu dinheiro nessa mudança de plano, pode acreditar em mim, eu mostro. Então, essa notícia, isso é fake news, realmente o BBA não é insider. E consegui meio que apagar aquele incêndio na época, né? E, inclusive, aí pediram para eu começar a atender os jornalistas que ligavam e contratar uma assessoria de imprensa, que é o que seria natural, para administrar as demandas de jornalistas com o banco, né? Então, interessantemente, eu entrei no banco para rodar e passar por várias áreas, mas eu comecei a cuidar da comunicação, assim, e comecei a juntar as pontas. Então, por exemplo, no final do ano, eles iam mandar um cartão de Natal para os clientes,
e estavam comprando uns cartões prontos. Eu falei, mas um banco como o BBA mandar um cartão comprado, assim, por que a gente não faz um concurso de fotografia e seleciona a foto mais legal e manda isso para os clientes e tal? Aí o Fernão falou assim, não, gostei, pode implementar. Então eu juntei o meu hobby com isso, chamei meus amigos fotógrafos para participarem. O Fernão que deu o tema, ele falou, vamos fazer o tema Árvores Brasileiras. E aí, quando eu voltei para o Brasil, anos depois, as fotos dos ganhadores decoravam o corredor da sala de reuniões do Itaú BBA já. Que legal. Então, de uma maneira ou de outra, essas experiências, elas acabam se juntando. E quando eu entrei para trabalhar, comecei a trabalhar com tecnologia, no início, vocês vão lembrar, só existia site, né? Você não tinha uma... Isso aqui era 1995, 96, 97. Assim, tinha uma interação, né? Foi uma interface, lançado, né? Era uma interface que você tinha informações que eram, na sua maior parte, né? Replicadas de grupos de mídia e que eram colocadas online. E era um mundo que eu conhecia muito bem. Você ainda não tinha as transações, quer dizer, isso estava no início, né, do e-commerce. Os telefones eram analógicos, então você não tinha smartphones. Mas o mundo da internet nesse início era um mundo de conteúdo, onde o conteúdo era o que reinava, os eyeballs era o que reinava. Então eu tinha muita visibilidade sobre isso, porque eu tinha trabalhado nos grandes grupos de mídia, né, no Brasil, mesmo que num curto espaço de tempo. Mas foi no BBA que eu descobri que eu gostava de business. Então, quando eu passei pela mesa de mercado de capitais, eu lembro que a gente fez o IPO do Pão de Açúcar, então faz tempo mesmo, e foi lá que eu fiquei gamada em business, mas quando eu fui ser contratada, eles falaram, não, vem para o jurídico. E aí eu falava assim, não, eu não quero ser vista como jurídico, eu quero estar aqui olhando esse todo, né? Então foi aí que eu decidi fazer o MBA, e no MBA eu entrei para investimentos também meio sem querer. Eu queria ser assistente de um CEO, trabalhando para a pessoa que decide, que tem a visão geral de um negócio. E aí o Jeff Kyle, que me foi apresentado pelo José Safra, o Jeff era presidente do Banco Republic lá em Nova York, e ele tinha estudado em HBS. Então ele virou meio meu mentor lá, e o genro dele também estava na minha classe. E ele me apresentou o Joe Steinberg, que trabalhava num fundo, que na verdade era uma empresa listada que fazia aquisições. Então eu fui ser assistente dele. E aí ele olhava novos negócios, investia, e foi aí que eu entrei para a área de investimentos. Eu também trabalhei na Goldman Sachs durante o meu verão, mas aquilo não era exatamente o que eu estava procurando. Era uma entre milhares, né? Quando você está trabalhando direto com a pessoa que decide, é muito mais interessante e o aprendizado é enorme. Conta um pouquinho, né, do fundo, assim, como é que é o seu processo de processo decisório em termos de que tipo de empresas investir, que tipo de, né? Eu acho interessante, Apim, assim, quem está ouvindo, né? A gente já conhece muito da Verônica, então passar para os IPOs e principalmente para os youngers, né? Que traz inspiração. Tem um portfólio enorme, né? E muito de sucesso, né, Verônica? Então, falar alguns nomes, né? E aí depois você fala desse processo que a Apim colocou, mas para tangibilizar, para quem não conhece, e quando você fala do Uber, a SpaceX, o que você fez, você tem o Mercado Livre, tem várias marcas, né, de empresas, vamos dizer assim, né, brands, de grande sucesso. Aqui no Brasil, né? Tá falando, e também, óbvio, como a gente falou um pouquinho antes do no portfólio, né? Isso a gente deixa para depois. Mas vamos falar do sucesso, né? E como lidar com o no portfólio, né? Aliás, eu tenho um no portfólio, depois eu te falo, que você falou, e eu já falo, não sei, é falta de visão, né? Você não segue a Verônica, ela vai pular, você pula junto, né? Mas fala um pouquinho assim dos brands que você tem e a operação, como a Apim colocou, né? Acho que é muito legal. A Inova, eu comecei a investir através dela em 2010. O Marcel Teles foi o primeiro sócio / investidor.
Só que era um modelo de holding, porque ele queria um alinhamento absoluto, então era 50-50 e eu tinha que colocar o dinheiro, ele me dava um pouco de leverage, de alavancagem, e investia a outra metade. E a tese que eu tive na época, na verdade ele me estimulou a começar, porque eu tinha na época uma parceria com o JP Morgan, na área de Private Equity, onde eu originava investimentos e co-investia. E como teve a crise nos Estados Unidos, eles não estavam muito ativos. Então eu ficava frustrada porque eu apresentava a coisa, eles diziam não, depois a gente vê, enfim, não estavam lá preocupados em cuidar do portfólio próprio que estava sofrendo, né? E aí num almoço com o Marcel, ele perguntou o que eu estava fazendo, como estava, e eu contei, e ele, que eu estava frustrada, ele falou, mas se forem transações boas, eu te dou o dinheiro para fazer. E aí eu falei, legal, mas, enfim, são transações de 100 milhões de dólares para cima, né? Então, não eram coisas pequenas, né? E eu tinha um acordo muito bom com o JP, uma parceria de muitos anos. Então, eu, talvez por ser um pouco conservadora, eu não queria entrar exatamente na mesma seara que eles. E eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, eu falei para o Marcel, eu falei, olha, eu acho que tem uma oportunidade para fazer num estágio mais inicial o que eu chamo de growth, ou seja, empresas de tech que já estão em break-even ou que estão quase em break-even, que a gente pode ajudar a crescer. Então, essa foi a tese inicial da Enova, e de comprar empresas que estão nesse momento, né? E que onde a gente pudesse escalar com empreendedores excepcionais e ter uma participação relevante e poder contribuir, agregar valor. Então, tem que ser uma coisa que você entenda, que você conheça, que você, de fato, possa agregar. Porque eu sempre acreditei que não basta só você colocar dinheiro. Se for só para pôr dinheiro e ser passivo, enfim, talvez seja melhor você comprar algo em bolsa, né? E eu gostava de participar, de mentorar, de contribuir, de me envolver, né? Então, ele topou e a gente começou a investir através da holding. E aí chegou um certo ponto em que eu não tinha mais dinheiro para continuar colocando, porque eu não tinha essa liquidez toda, que nem ele, né? E tava indo tudo muito bem. Aí eu falei, Marcel, vamos fazer um fundo? O que você acha de um fundo? Ele falou, eu não gosto de fundo, eu acho que é desalinhado, ou o teu tá lá do lado do meu, ou se não, não faz sentido. E aí eu falei, pô, e agora, né? Aí eu fui conversar com o Jorge Paulo, que é meu mentor e que desde a época que eu fui bolsista era muito próximo com quem me aconselhava. Eu falei, Jorge, tá indo bem, continuam vindo as transações, mas eu não tenho liquidez para continuar investindo. Ele falou, faz um fundo. Eu falei, legal. Eu falei, mas o Marcel não quer. Ele falou, bom, vê quem mais quer, vê o que você consegue levantar. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e consegui levantar bastante capital, inclusive com investidores maravilhosos, assim. Então, sei lá, desde o meu ex-professor de finanças em HBS, que era chefe do departamento de finanças de Harvard, que tinha transicionado para um endowment fund, até um cara tipo Paul Tudor Jones, que é um grande hedge fund manager dos Estados Unidos, um ícone, né? E algumas outras famílias lá fora. E aí, quando eu voltei, o Jorge e o Marcel me chamaram para conversar. Eu falei que eu tinha interesse. Eles falaram, vamos fazer assim, a gente coloca em partes iguais e te dá um pouco de alavancagem, né? Para você investir. E a essa altura eu já tinha tido, sei lá, mais uma ou duas saídas de coisas que eu tinha investido. E aí eu falei, tá bom. Então, a gente acabou fazendo de um jeito onde eu colocava X e recebia mais 3X de empréstimo. E no final eu acabei sendo a maior investidora do fundo, né? Mas com uma super alavancagem, um mega risco. E outro dia até me perguntaram, o que você acha que é uma das coisas mais importantes para um investidor? É tomar risco mesmo.
Eu acho que não só quando você decide no investimento, mas principalmente o quanto você está comprometido com aquilo que você está fazendo. É muito mais fácil você fazer com o dinheiro dos outros do que fazer com o seu. Só que quando é com o seu, a decisão é bem diferente. Você é muito mais conservador, responsável, e se você perder, dói bastante. Então, esse alinhamento é chave, assim, no meu ver, no processo decisório, para dar certo. E aquilo que eu falei, tipo, não tinha opção de não dar certo. Tinha que dar certo, porque eu estava alavancada mais do que eu poderia pagar, entendeu? E quando você fala tomar risco, né, é a coragem, mas você tem um processo aí de análise de risco muito forte, né? E no venture é um desafio, porque você tem variáveis inúmeras. Como é que você lida com isso? Como é que você lidava naquela época e lida hoje? Então, eu vi muita coisa dar errada no final dos anos 90, né? Então, do portfólio que eu tinha de early stage, naquela primeira onda, 90% virou pó. E aí teve o Mercado Livre, a Wanaco Games, tiveram algumas coisas que deram certo, mas é muito pouco perto da quantidade de investimentos, né? Exatamente. Daí eu tive a minha experiência em private equity, onde são ciclos longos, né? E cheques muito maiores e muito envolvimento. Então, e eu tive a minha experiência de Leucadia, onde era pure value investing, assim. Então, o Joe, o Warren Buffett investia com ele, dava leverage para as transações da Leucadia. Então, eu acho que eu acabei fazendo um bem bolado juntando essas experiências, onde, por um lado, na Innova, como eu contei há pouco, os investimentos, eles tinham que estar ou break-even ou perto do break-even, então não tinha risco da empresa desaparecer, né? Pelo menos por conta de capital, acesso a capital e cash flow. Porque muitas desapareceram 10 anos antes, né? Onde eu tinha um certo know-how e podia influenciar na empresa, ou seja, eu poderia agregar valor e ajudar aquela empresa a crescer, então isso também diminuía o risco. E até por conta desse envolvimento e um pouco de track record, etc., eu conseguia negociar termos mais atraentes de entrada. Então, isso também diminui muito o risco quando você está entrando no preço certo, no valor certo. Você tem várias estratégias que você pode adotar para investir, inclusive o próprio spray and pray, que você investe em muitos, né? Num portfólio muito grande, você espera que uma boa parte desapareça, mas aquilo que dá retorno é mais do que cobre o resto. Mas esse não é o modelo que eu acabei adotando. Eu faço poucos investimentos, muito concentrados, me envolvo bastante. Então, quer dizer, eu e meu time, né? E com isso a gente tem muito, vamos dizer, conhecimento do que está acontecendo. Não tem tantas surpresas que acabam aparecendo. Dá muito trabalho, mas é muito gratificante, né? E geralmente, quando você faz um investimento, você analisou 50, 100, 200 empresas antes. Como que é esse o processo? Então, a gente não é um fundo ou investidor muito passivo. Então, muitas transações, a gente corre atrás para estruturar as transações. Eu acho que quando você fica sentado esperando o telefone tocar, onde os bancos te oferecem transações, você acaba caindo talvez com transações que estão mais guiadas pelo preço maior do que pelo valor agregado. Então, normalmente, eu circulo bastante, conheço muitos empreendedores e aí vou atrás e estruturo uma transação. Então, só para te dar um exemplo, com o Movile, que é uma das maiores transações que a gente fez no fundo, né? Inclusive, investimos em 9 rodadas diferentes. Essa transação não estava no mercado. A Naspers, que hoje é a Prosus, controlava a companhia e cheia da grana, né? Eles são os maiores acionistas da Tencent. Então, não existia uma transação. E aí, quando eu conheci o Fabrício, que foi até através do Arthur O'Keefe, que o Andre Perold lá de Harvard me apresentou, e o Arthur era CFO da empresa, eu fiquei fascinada com
o potencial, né? Eles tinham uma base de clientes gigantesca, de milhões e milhões acho que era 80, 90 milhões de clientes que eles atingiam com os produtos que eles distribuíam através das operadoras, e queriam usar esse know-how para investir em outras plataformas para servir a esse cliente final. Quando eu conheci ele, vi esse potencial, e a empresa era lucrativa. A empresa fazia, se eu não me engano, fazia 40 milhões de EBITDA positivo. Essa era a Movile em 2014. E aí a gente começou a interagir, e quando a gente via transações pequenas que tinham a ver com a Movile, a gente passava pro Fabrício. Então, durante 1 ano e meio, a gente se aproximou, ajudou, ficou envolvido. Ele falava para a Naspers, vamos deixar a Inova entrar. A Naspers falava, não, para quê? Eu boto o dinheiro que você precisar. Mas como ele tinha muita credibilidade lá dentro, na terceira pedida eles acabaram cedendo. E a gente acabou comprando uma participação de 15% na empresa. E com parte do nosso capital é que eles foram e compraram o iFood, que na época tinha, acho que fazia 15, 18 mil entregas mês. Quando a gente acabou saindo, já fazia 40 milhões de entregas mês. Então, é uma empresa que, enfim... multiplicou estrondosamente, né? Claro, a Movile tinha o aparato, digamos, de gente qualificada para entrar lá, e o capital para adicionar. Enfim, comprou uma empresa de inteligência artificial, fundiu uma empresa de logística, contratou grandes talentos. E, enfim, eu lembro que quando a gente estava ainda, me perguntavam, o que você viu na Movile? Eu falei, eu vi lá uma coisa muito parecida que eu vi no Mercado Livre, que é uma profusão de talentos e gente boa atraindo gente boa. Então, no final das contas, você está investindo nos empreendedores, né? Porque o plano raramente é aquilo que te apresentam, é o que acontece, né? E voltando aqui, assim, só olhando agora, né, essa, vamos dizer, a onda... de investimentos, assim, o que você vê indo para frente? E aí acho que a outra pergunta também, quer dizer, quais os não investimentos, os que não deram, né, não portfólio, né, quer dizer, qual que é o não investiu, o que não deu certo? O que não deu certo, né? Você não investiu, que eu acho que é lidar com isso, né? E o que não deu certo. Mas antes de falar o que vem na frente também, enfim, acho que linka com isso. Ela fala da Mercado Livre, né? da Movile. O que tem em comum? E outros grandes investimentos que ela fez, o que você via em comum? Qual é o baseline? Óbvio, você declarou empreendedor, né? A característica do líder ali, do founder, né? O time, mas qual o link dessas empresas investidas? O que está... Qual era a sua visão aí que linka? Ou você está em todos os setores, né? Não me parece isso, tá. Né? Eu acho que um ponto em comum que esses investimentos, principalmente os que escalaram e os que a gente mais olha, é dados. Então, é interessante falar isso porque quando a gente olha, por exemplo, a ClearSale, que é uma empresa de antifraude, né, que a gente entrou em 2010, que a gente saiu no IPO 2 anos atrás, a empresa é uma empresa que, apesar de ter sua tecnologia específica de antifraude ser muito boa no que faz, a forma com a qual ela gere os dados e trabalha esses dados que gera o grande diferencial dela. Ela é mais assertiva, quer dizer, tem toda uma estratégia por trás com gente, com algoritmos, etc., mas no fundo é uma empresa de data. E eu acho que eu percebi isso há muitos anos atrás. Então, sempre que a gente olha uma empresa que lida com grandes volumes de dados e que tem uma engenharia e uma inteligência por trás, aquilo é algo que chama muita atenção. E a Movile era parecida. A Movile tinha acesso a mais de 70 milhões de usuários. Então, a riqueza de informação que você tem do que o usuário quer, como ele se comporta, gerou a inteligência para que eles pudessem fazer aquisições e vender e
e oferecer exatamente o que o usuário quer. Quando a gente olha, por exemplo, para o Snap, não é muito diferente. O Snap, claro, desenvolveu uma nova forma, ferramentas para os jovens se comunicarem, e eles ficaram muito dominantes e tinham, se eu não me engano, a certo ponto, eles tinham mais ou menos 28, 30 minutos diários por usuário de atenção, né? Que é muita coisa. Então, com isso você gera dados e inteligência, e aquilo faz com que você avance e desenvolva soluções, vamos dizer, que te diferenciam ao longo do tempo. Então, você tem um ganho de escala quando você tem informação e você está na frente, que é muito poderoso. Então, isso chamou muita atenção. A gente fez também 2 investimentos na área de B2B, por exemplo. Um era a Xera, que media na cadeia de distribuição onde é que estavam as mercadorias, depois plugava essas informações dentro do varejo, do grande varejo, vendo o sell-out dos varejistas, e também, juntando com a Tradeforce, que foi outra empresa que a gente investiu, olhava o que estava na prateleira ou não. Então, aquela empresa, em certo momento, cobria 70% do grande varejo em tempo real. Aquilo tem muito valor. A gente acabou vendendo para a Neogrid, mas eu costumava chamar ela de... É uma Nielsen Online Real Time. Então, sempre que a gente vê uma oportunidade de capturar informações e colocar inteligência em cima, aquilo é uma oportunidade de investimento. E a outra coisa em comum, que eu sempre repito, é que o mais importante é o empreendedor. Se você está com o sócio certo, se os interesses são alinhados, se é uma pessoa ética e se a visão está correta, a chance de dar certo é muito maior. E talvez, por conta da Endeavor, eu ter sido exposta a tantos empreendedores de ponta globalmente, é uma coisa que você meio que percebe quando você está na frente de alguém que é extraordinário, assim. Então, enfim, você acaba criando um faro e um conhecimento. Mas eu vejo que todos os investimentos que a gente fez, os que foram melhores, eles têm essa característica de data, são data-driven products, companies. A Semantics é isso, que é a maior empresa de inteligência artificial na qual a gente é acionista. A Cellcoin é isso, que provê acesso a transações para dar ferramentas para que seus clientes façam transações financeiras, todo tipo de transação financeira. Ela é o arcabouço dessa nova onda dessa onda secular, né? Onde você pode, se você é uma rede de supermercados, você também pode ser uma fintech, né? Mas aí, voltando... A gente está só para completar, a gente está na era de data, né? E onde o valor está nos dados. E eu acho que a gente está bem no começo dessa era. Muito bom. Muito obrigada. A gente já falou de futuro? Falou, né? Falamos. Falamos e vamos falar um pouco do IPO. Só não falou do IPO. Mas... A Yapim está preocupada. A Verônica tem espaço, fica tranquila, Yapim. Ela tem espaço. E o ouvinte vai ouvir 2 vezes o podcast dela para aprender, entendeu? Pode ter certeza, todos os youngers vão querer ouvir, repetir. É verdade, isso é verdade. Tem muito conteúdo. Eu tenho um conselho pros os youngers. Eu tenho um conselho para os YNGs. O meu conselho é experimente bastante. Eu acho que cedo, às vezes a gente fica muito preocupado em errar, como os outros nos veem, né? Quando a gente é mais novo, a gente é muito preocupado com o olhar alheio, né? Como é que estão me vendo? As pessoas mais jovens têm mais insegurança. E eu acredito que é muito bom ter várias experiências, de trabalho. Inclusive, para a turma da Fundação Estudar, que eu mentoro, eu muitas vezes falo, faça 2 summer jobs. Não faça um só, não cabe, eu quero viajar. Eu falo, é a oportunidade. Todo mundo quer te contratar, você está numa escola de ponta, use o teu verão inteiro.
No meu verão de Harvard, eu precisava do dinheiro, então eu trabalhei exatamente 18 semanas e não tive férias. Mas eu acho que é uma oportunidade única de você experimentar com baixo risco. E todas aquelas experiências que você tem, muitas vezes, no momento, você não sabe se aquilo realmente vai te agregar, mas depois as pontas se juntam. Então, experimentem, às vezes são áreas completamente diferentes, não tenham vergonha de ser cara de pau, de pedir. Eu acho que os mais velhos, né, os mais experientes, gostam de pessoas que correm atrás, que são curiosas, que são persistentes, resilientes. Então, eu acho que essa é a característica mais importante. E experimentar é parte do processo e fundamental nesse aprendizado, inclusive para você ver o que você não quer. Então, é uma idade, uma época maravilhosa, em que você pode pular de estágio em estágio, que ninguém vai achar que você não sabe o que quer, porque realmente você não sabe, você está experimentando. E uma outra coisa que foi uma coisa que eu passei para a Larissa, lá atrás, que eu acho bem importante é a seguinte: no mundo de hoje, especialmente no mundo dos negócios, tem algumas coisas que você precisa aprender. E que essas você pode aprender com essas experiências de trabalho antes de você, talvez, montar seu negócio, etc. A primeira é gerir pessoas. Então, é uma das coisas mais difíceis você administrar, motivar e gerenciar pessoas e talentos. Então, se puderem ter essa experiência em alguma empresa, isso é muito importante. A segunda é a execução de algo do zero. Então, entrar numa área, montar uma área, trabalhar numa startup, ter que pôr a mão na massa e fazer acontecer do zero é muito importante. A terceira é conhecer tecnologia. Hoje em dia a tecnologia permeia tudo. Então você tem que saber como é que ela funciona, como é que ela pode disruptar, influenciar, atrapalhar ou ajudar um negócio. E uma vez que você pega uma certa fluência nisso, é muito mais fácil e você vai aguçando o seu conhecimento ao longo do tempo. Você não pode não ter uma experiência numa empresa de tecnologia, isso é muito importante. E a última que eu te diria é aprender a vender. Então, em tudo que a gente faz, a gente precisa vender, precisa convencer, precisa, vamos dizer, trazer as pessoas para o seu lado e conseguir transmitir as suas ideias, se comunicar de forma eficiente. Então, trabalhar numa área de vendas, aprender a ouvir não, achar formas melhores de vender uma coisa que você não está conseguindo vender, que seja uma ideia, que seja um produto ou um serviço, é muito importante. Você precisa criar essa afluência, porque você vai precisar disso de qualquer maneira, né? E talvez um pouco de experiência financeira também é fundamental para qualquer um, né? Não ter medo de número e ter esse conforto de lidar com números, etc. O resto é curiosidade e iniciativa, porque o mundo de hoje tá maravilhoso, né? Para quem está entrando no mercado de trabalho. Tanta coisa nova, né? Para explorar. Não, o desafio do AI, você tem tudo na sua mão online, né? É impressionante, né? Volta, né? Não é nem online, né? Você tem para explorar o universo ali. Mas, Yapim, vamos falar do IPO. 2 minutos para a Verônica, ela fala. A gente não pode deixar, né? O que é o IPO na sua vida, quando você entrou, né? Yapim, fala um pouco para nós. Então, né? a Yapim e a sua família, né? A sua madrinha, né? A Yapim é minha madrinha. Ela tinha me convidado, acho que algumas vezes, né? Para entrar para o IPO. E eu estava em tanto conselho, em tanta coisa, que eu falava, Yapim, eu acho que eu não vou ter tempo para dedicar, melhor não. E aí chegou uma hora que eu estava na beira dos 45, ela falou, agora ou nunca. E aí ela me convenceu. E foi interessante porque, bom, eu caí num fórum só com homens, né? Então era eu de mulher e 9 homens. Eu já estava um pouco acostumada, porque o mundo financeiro é cheio de homens, mas eu acho que eu nunca tive uma experiência, e isso é o que é tão enriquecedor do fórum,
onde você estabelece uma relação de confiança em todos os níveis, né, com aquele grupo, e de amor, né, porque a gente se gosta, se cuida, se ouve, se apoia. Então, é um pouco meu porto seguro. Eu amo o meu fórum, eu passei por vários desafios ao longo dos últimos anos, inclusive alguns pessoais enormes, e aquilo lá é um porto seguro de reflexão, de celebração, de apoio e de parceria, né? E eu sinto também que eu contribuo muito, aprendo muito, mas eu contribuo muito, então é uma experiência sensacional. Eu não sou a YPOer mais ativa em termos de eventos, etc., porque justamente eu tenho 3 filhos, eu estou em milhões de conselhos, viajo muito e às vezes eu não consigo compatibilizar as agendas. Mas só de estar participando do fórum, isso já é sensacional. E eu também curto muito essa sororidade das YPOers mulheres, assim. É muito bom estar num grupo de mulheres que te entendem e que dividem desafios parecidos, assim. Não é toda vez que você encontra vamos dizer, que você se conecta, né, com pessoas que estão muitas vezes em situações parecidas. Então, é muito legal. Vale muito a pena. Tá. Muito bom. Muito bom. Bom, obrigada, Verô. Foi ótimo, adoramos. Como o Ventura está falando, quer dizer, na verdade a gente poderia fazer 2 podcasts com você, né? Com certeza, de tantas histórias legais que você tem. Olha, Verônica, obrigado por você estar aqui com a gente, dividindo a sua experiência. Acho que é o expoente, o maior expoente que a gente tem de VC. Com certeza. Né? E mulher ainda, by far, né? No Brasil. A gente costuma presentear com um livro, eu espero que você não tenha lido e goste desse, A Lei de Potência. Ele fala sobre o capital de risco e a criação do novo futuro, muito da história do capital de investimento no Silicon Valley, na formação. Então, isso é um presente do IPOcast para você. Espero que você tenha uma boa leitura. Muito obrigada, adorei. Eu ia trazer um livro para vocês no qual eu saí, que é o Fora da Curva 2, mas eu vou pegar o endereço e vou mandar. Ótimo. E quero ver no futuro mais foras da curva com mulheres dentro, porque eu sou a única entre os 13 naquela versão, né? Eu leio todos fora da curva. A gente tem que trabalhar para aumentar a nossa percentual, né, Yapinha? Tá certo. Muito obrigada, gente. Um prazer. Obrigada. Prazer Adorei. Nosso. Muito bom. Excelente. Muito bom. Desculpa. Fica tranquila. Quando é bom, a gente deixa andar. Não tem problema. Não conta. Fechou o microfone? Não, deu uma hora.